Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sinara. Eu vou estar esse ano com vocês em filosofia aqui na Escola Stout. É um prazer enorme fazer parte dessa equipe, é um prazer enorme estar aqui como professora de vocês, tá? Eu vou gravar esse vidinho, um vídeo curtinho, vou tentar ser bem breve, tá? Para explicar um pouquinho sobre a atividade dessa semana, tá? Como essa semana a professora faltou e vocês não tiveram aula comigo pelo Meet, então estão surgindo algumas dúvidas referentes às atividades. Eu vou gravar um vídeo para a gente poder conseguir ter um entendimento um pouquinho melhor das nossas atividades que a gente vai estar fazendo, tá? Se no caso ainda, pessoal, tiver dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Não tem problema. Eu gosto que vocês me perguntem várias vezes, eu gosto que vocês venham tirar dúvidas comigo, porque a gente aprende junto. Aqui nós iremos aprender uns com os outros, tá? Na nossa aula de filosofia dessa semana, nós iremos falar, trazer como um tema principal, né? Não só essa semana, mas a aula que nós tivemos na semana passada pelo Centro de Mídias, tá? Nós tivemos aí o estudo sobre a filosofia e o cotidiano, parte 1 e parte 2. E quem traz pra gente esse estudo, né, mais aprofundado, é a Agnes Heller, né? Uma filósofa aí da modernidade, né, da contemporaneidade, e a Agnes, ela traz para a gente algumas situações ligadas ao cotidiano e situações ligadas ao não cotidiano. Por exemplo, a gente lida com situações corriqueiras, que podem ser situações como se fosse uma questão de que a gente fizesse aquilo constantemente todos os dias, é normal, né? É algo cotidiano, é algo que a gente já está acostumado em fazer. Por exemplo, levantar de manhã, escovar os dentes, é algo cotidiano, que a gente já acostumou fazer, né? Algo não cotidiano, por exemplo, seria levantar e não escovar os dentes, porque essa relação de cotidiano é algo que está ligada mais ou menos como se todos fizessem, né? Uma das questões que a aula do Centro de Mídias ela trouxe para a gente é sobre a questão ligada à pandemia, né? Que passou a ser algo cotidiano da nossa vida em torno de um ano, a gente já está um pouco mais de um ano aí, né? Em pandemia, então acabou fazendo parte do nosso cotidiano, acabou fazendo parte da nossa vida. O uso de máscara, né? Ele acabou sendo parte desse cotidiano. Então, como exemplinho que eu trouxe aqui para vocês, que foi dado dentro da aula de vocês tiveram também no Centro de Mídias, né? Mais especificamente a aula de ontem, no dia 18, eu vou transmitir a minha tela para vocês. A gente tem um exemplo aqui de situações que são cotidianas, de acordo com a Agnes, e de situações que não são cotidianas, tá? E aí, a gente tem algumas questões ligadas ao não cotidiano. Por exemplo, a questão de reflexão. A Agnes coloca também para a gente algumas questões ligadas à ciência, à filosofia, né, à consciência, que para elas são atividades que não são cotidianas, que é como se, por exemplo, a atividade cotidiana seriam aquelas que todos estão acostumados a fazer, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte daquele nosso... como que a professora pode estar falando agora? Que ela faz parte dessa nossa vida corriqueira, né? Que é uma coisa que a gente faz e já está acostumado a fazer, né? É algo normal. Não que o filosofar, a filosofia, a reflexão não seja algo normal, mas é uma atividade não cotidiana, né? Porque ela não faz parte da coletividade, dessa questão ligada a todos os indivíduos. Nem todos os indivíduos fazem essa reflexão, nem todos os indivíduos usam essa questão de intencionalidade, certo?
Como atividade, a gente tem a seguinte questãozinha. Se procurarmos deixar de enxergar o cotidiano e seus elementos como dados ou óbvios, né? Que o cotidiano seria algo óbvio que a gente faz. Que perguntas espantosas podemos fazer sobre ele? Por exemplo, se a gente parar de enxergar o cotidiano como algo óbvio que a gente tem que fazer, que é necessário que a gente faça, que perguntas espantosas a gente pode trazer sobre essa questão? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Algo que a gente faz aí cotidianamente, constantemente aí. Por exemplo, o fato da alimentação. A gente acordar lá todo dia, tomar um café e tal, né? É um hábito, é uma atividade cotidiana, é algo cotidiano que a gente faz, né? Que pergunta a gente pode trazer para levar a essa questão de enxergar que é uma coisa cotidiana, só que ela é óbvia, mas o porquê que a gente necessita fazer isso? O porquê que a gente necessita fazer essa questão ligada ao cotidiano? O porquê que é tão óbvio? É algo corriqueiro que a gente já está acostumado a fazer. Mas o porquê disso? Se a gente trazer algumas questões ligadas a essa questão óbvia do cotidiano, de que maneira a gente pode trazer isso? E a outra questãozinha é que a gente tem aí algumas questões que elas se contrapõem de uma determinada maneira. Mito e racionalidade. O que é mito? Mito são crenças, ideologias, comprovações não científicas para confirmar algo que não tem comprovação nenhuma. Por exemplo, vou dar um exemplo de mito para vocês. Comer manga com leite comer manga e tomar leite faz mal. Isso é o quê? É um mito, porque já foi comprovado cientificamente. Ou seja, a razão, a racionalidade nesse caso vai ser a ciência. A gente tem o mito e a ciência. Cotidiano. A gente usa algo cotidiano como algo não cotidiano. Um dos exemplos que a professora deu para a gente dentro da aula do Centro de Mídias. O cotidiano, a parte de nós, né, da pandemia da Covid-19 ser algo cotidiano da nossa vida. O fato de a gente usar máscara, né, passou a ser algo cotidiano. Mas, em contraposição, ele não é algo cotidiano. Por quê? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Passou a se fazer parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos do quê? De uma busca para que isso não seja parte do nosso cotidiano, para que isso não esteja ligado ao nosso cotidiano. Não é algo normal, não é algo corriqueiro da nossa vida, né? E depois a gente tem outra contraposição, que é o senso comum, né? Que o senso comum que é tudo aquilo que não é comprovado cientificamente, e a filosofia, que a filosofia a gente sabe que ela foi uma ciência que surgiu para poder comprovar algumas questões que antes eram explicadas através do senso comum. O que é uma coisa ligada ao senso comum? Por exemplo, está se formando uma nuvem, lá longe eu acredito que vai chover. Só que na previsão do tempo, que é uma ciência, ela estava falando para mim que não tem previsão de chuva. A gente tem essas contraposições, né? Foi um exemplo que eu dei para vocês. Essas separações, elas estritas, elas fazem o mesmo sentido? O mito e a racionalidade, eles fazem o mesmo sentido? Por quê? O cotidiano e o não cotidiano, eles fazem esse mesmo sentido? Por quê? O senso comum e a filosofia, eles fazem esse mesmo sentido? Por quê? O que eu quero que vocês tragam para mim é essas questõezinhas, tá? Eu fiz um vídeo curtinho, porque, assim, se eu faço um vídeo maior, um vídeo mais longo, ele vai ficar muito extenso.
Então, eu quis trazer para vocês sobre essas questões ligadas ao cotidiano e ao não cotidiano, de maneira bem sucinta, tá? De maneira bem rapidinha, que é para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão, tá? Mas não que necessariamente a gente consiga entender de um todo, porque para isso a gente precisa de uma aula, né? Para a gente conseguir destrinchar mais sobre esse assunto, né? Para a gente conseguir aprofundar mais sobre o assunto, tá? Então, aí são essas duas atividadezinhas que a gente tem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem da professora para alguma coisa, vocês podem contar comigo, tá? Para tudo que vocês precisarem aí. Ah, só um recadinho que eu falei no vídeo das outras turmas e esqueci de falar no de vocês. Eu tô sempre pedindo para vocês realizarem o registro da aula, tá? Se necessário também, coloquem alguns pontos lá que vocês não entenderam dentro desse registro de vocês, que ficaram com alguma interrogação que vocês não conseguiram entender, não conseguiram chegar no raciocínio ali dentro da aula do Centro de Mídias, porque aí na nossa aula, tá? Ou pelo Meet, por conta desse ensino híbrido, né? A gente ainda não está sabendo mais ou menos como que vai ficar a nossa aula. Mas, o que a gente consegue fazer? Nas nossas aulas, a gente consegue aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. E vocês conseguem trazer essas dúvidas para mim, e eu consigo trazer para vocês de uma maneira mais simples, né? Porque às vezes eles trazem para a gente de uma maneira um pouco mais complicada e a gente consegue trazer para vocês de uma maneira mais simples, beleza? Não esqueçam de fazer o registro dessas aulas, tá? Do Centro de Mídias, colocando o tema, colocando a data que vocês assistem no caderno de filosofia de vocês. E não esqueçam de realizar essa tarefa que aparece ao final, a tarefa, né? Que aparece ao final dessas 3 aulinhas, tá bom? É só isso que eu tenho que passar para vocês, de uma maneira bem simples, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, para mim também conseguir me apresentar para vocês através desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo, beleza? É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra fazer parte dessa equipe. Muito obrigada, tá? E nos vemos lá. Até mais.